Olá, pessoal. Então, iniciando agora a disciplina de Química Geral, nossa primeira aula, videoaula. Então, o que é a química? Bom, a química ela é o estudo da matéria e as transformações dessa matéria. Então, eu gostaria de ler para vocês uma frase, né, que eu acho muito importante e que vai introduzir bem a nossa disciplina. Tecnicamente, a química é o estudo da matéria, mas prefiro vê-la como o estudo da mudança. Os elétrons mudam seus níveis de energia, moléculas mudam as suas ligações, elementos se combinam e se transformam em compostos. Mas isso é tudo parte da vida, né? Certo? É a constante, é o ciclo, é a solução de solução e infinitivamente. É o crescimento, então a decadência, depois a transformação. É fascinante realmente. Quem será que disse isso? Um grande estudioso? Einstein? Ou Walter White, né, do Breaking Bad? Então, até ele ficou abismado com tudo que a química envolve. Então, agora sim, nós podemos começar, né, na disciplina de Química Geral. Então, nós vamos começar com a parte de atomística, que é o estudo, né, dos átomos. E, embora, né, a química ela seja uma ciência muito antiga, né, a fundação moderna, que a gente diz dela, foi do século XIX, quando os cientistas começam a decompor as substâncias em componentes, que vão ficando cada vez menores, e aí se começa a explicar algumas características físicas e químicas. Então, vem lá da Grécia Antiga, né, até os tempos atuais. Vamos falar um pouquinho do que é isso. Então, Tales de Mileto, em 450 anos antes de Cristo, viu que atritando uma resina vegetal de âmbar contra a lã de um tecido de couro, observou que a resina atraía os pelos da lã, em virtude da eletrização por atrito. Esse fato evidenciou a presença de cargas na matéria. Então, do grego âmbar, que é igual a elétron. Depois vieram os atomistas. Então, Demócrito e Leucipo, de 400 anos antes de Cristo, ao contrário das ideias defendidas por Aristóteles, que era partidário da divisibilidade infinita da matéria, defendiam que há um limite de divisibilidade e denominaram de A igual a 100 e tomo, divisão, essa menor partícula constituinte dos vários materiais formadores do universo concreto. Então, para eles, né, a menor porção de um elemento, ou seja, o máximo que a gente consegue dividir algo, conservando as suas propriedades, seria um átomo, né, sem divisão ou indivisível. Então, depois disso, né, se demorou 2.000 anos para se comprovar, né, essa teoria dos atomistas e de Demócrito e Leucipo. Então, depois disso, então, entra-se a atomística experimental, que começava a comprovar, né, de uma forma experimental mesmo, a existência desse átomo. Então, começaremos com o modelo de Dalton, depois Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo atual. Então, o modelo de Dalton. Em 1808, o inglês John Dalton sugeriu um modelo para o átomo com as seguintes características: uma minúscula esfera maciça, indivisível e indestrutível, átomos com a mesma massa e mesmo tamanho constituem um mesmo elemento químico, e a combinação de átomos diferentes em proporções inteiras origina substâncias diferentes. Então, o que ele quis dizer? Né? Bom, se é uma minúscula esfera maciça, indivisível e indestrutível, é aquele modelo de bola de bilhar, né? Onde o centro é uma esfera. Átomos idênticos do mesmo elemento, quando eles se relacionam entre eles, eles vão seguir a lei da conservação das massas. Que quer dizer o quê? Que tudo se rearranja, né? Tudo se transforma, mas nada se destrói, nada se perde. Então, amostras diferentes do mesmo composto contêm sempre a mesma proporção de massa dos seus constituintes. Por exemplo, CO2 de diferentes fontes vão ser sempre CO2, dois Os e um C, não interessa a fonte. Aqui, né, quem era John Dalton e o laboratório dele, que era dentro da própria casa. Então, em 1950, na década de 1950, os ingleses Geiser e Crookes desenvolveram um tubo de descarga para investigar a condução de corrente elétrica em gases. Como resultado, obtiveram um feixe luminoso, chamado depois de raios catódicos, que nada mais era do que a trajetória deixada por um feixe de elétrons.
Então, aqui está o experimento esquematizado, né? Claro que de uma forma muito mais moderna, né? Um gerador elétrico com cargas positivas e negativas, né? Com as duas fontes. Entrando aqui o fluxo de partículas negativas, por um lado, que são os elétrons, o eletrodo do metal, o tubo de gás rarefeito, né? Não tinha vácuo ainda. E esse fluxo, então, eles emitiam essa luz, né? Voltando para a parte positiva. Aqui estão os tubos reais, né? Usados para o Crookes, mas esse era da mesma forma, né? O feixe de elétrons era atraído para esses tubos. Então, o modelo de Thomson, ele segue, né, valendo-se do modelo de Crookes, em 1887, Thomson demonstrou que esse feixe tinha uma carga negativa e propôs um modelo maciço, esférico, mas divisível, constituído por um fluido de cargas positivas com elétrons dispersos, que vai ser o chamado, né, pudim de Paz. Então, o tubo original é usado por Thomson. Então, nesse tubo, né, os raios são emitidos com uma grande diferença de potencial, que vai ser a alta voltagem, que vai ser aplicada nos dois contatos do metal, que são os nossos eletrodos. Embora os elétrons tenham uma carga negativa, né, a carga total do átomo é zero, portanto, também devem conter uma carga positiva. Então, o que ele dizia? Né? Que a parte maciça era positiva desse fluido, né, e os elétrons eram as passas, né, seriam a parte negativa. Aí vem a descoberta da radioatividade. Em 1896, o físico francês Henri Becquerel notou que sais de urânio usavam radiações ionizantes provenientes do núcleo desse elemento. Mais tarde, o casal Curie demonstraria os elementos rádio e polônio. As emissões alfas do polônio foram fundamentais no modelo de Rutherford. Aqui está a figurinha, né, do Henri Becquerel. Então, quem foi, né? Marie Curie. Foi uma cientista polonesa com naturalização francesa que conduziu as pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade. Foi a primeira mulher a ser laureada com o prêmio Nobel e a primeira pessoa e única mulher a ganhar o prêmio 2 vezes. A família Curie ganhou um total de 5 prêmios Nobel. Marie Curie foi a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris. Em 1903, dividiu o prêmio Nobel da Física com seu marido Pierre Curie e o físico Henri Becquerel. A cientista também foi laureada com o Prêmio Nobel da Química em 1911. As conquistas de Marie incluem a teoria da radioatividade, termo que ela mesma cunhou, técnicas para isolar isótopos radioativos e a descoberta de dois elementos, o polônio e o rádio. Então, modelo de Rutherford. Em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro, espessura de 10 a menos 4 centímetros, com partículas alfas provenientes de uma amostra de polônio, que é essa radioativa, né? Observando que a maioria das mesmas atravessava a lâmina. Concluiu que o átomo não era maciço, como pensava Thomson, e sim que apresentava mais espaço vazio do que matéria compacta. A região que concentrava a massa e a carga positiva localizavam-se no centro, que é o núcleo, cercados por elétrons periféricos em movimento. Então, o que ele fez? Né? Ele fez este experimento. Ele pegou um pouco de polônio, que vai ter emissões, né, radioativas, fazia passar por essa lâmina de ouro. E ele viu que a grande maioria aqui, das partículas elas não se desviavam, elas atravessavam sem dificuldade essa lâmina de ouro. E poucas delas acabavam se desviando e outras poucas eram refletidas completamente, ou seja, aquelas que batiam no núcleo, elas eram totalmente repelidas. Então, o que ele percebeu? Né? Que as cargas positivas estavam no núcleo, né, que era muito denso, e aquelas que se aproximavam desse núcleo eram aquelas que sofriam uma forte repulsão. E ele conclui que o próton tem uma massa de cerca de 1840 vezes maior do que a massa do elétron, ou seja, o elétron é muito pequenininho. Então está aqui a interpretação dele. As partículas alfa passando pela lâmina de ouro, algumas eram referidas aqui, né, para outros lados, mas que a grande maioria passavam sem nenhuma reflexão. Então, se a gente for comparar Thomson, né, que dizia que era uma matéria carregada positiva, que era essa massa densa, com os elétrons, e em 1911, né, o modelo de Rutherford, que a parte positiva ficava apenas no núcleo. O
Aqui está o laboratório de Rutherford, né, vendo o modelo nuclear, um cigarrinho, né, na época. E aqui está uma fotinho dele. Então, para que a gente consiga estudar o modelo de Bohr, a gente vai ter que estudar um pouquinho, né, o que físico Max Planck falou. Em 1900, o físico Max Planck sugere que ondas eletromagnéticas propagam-se na forma de feixes descontínuos em pequenas porções ou pacotes de energia, no quais ele denominou de quantum ou fótons, que é aquilo que a gente vai estudar bastante em física também, né? Então, que em vez de ser um feixe contínuo, esses feixes se propagavam em fótons ou quântons descontínuos. E ele também observou que, quando a gente troca a temperatura, esses átomos oscilam rapidamente, ou seja, trocam de energia com átomos vizinhos. E essa teoria, né, vai ser uma das bases para a teoria de Einstein, a energia cinética do fóton, né, que vai ser a energia fornecida menos a energia necessária para que ele faça essa mudança de energia. Então, buscando explicar a origem da luz, bem como os espectros de cores da mesma, o físico dinamarquês Niels Bohr, em 1913, propôs um modelo que mantinha algumas características do modelo de Rutherford. Os elétrons descreviam trajetórias circulares e definidas, ao redor do núcleo, chamados níveis ou camadas. Cada nível possui um valor definido de energia. Quando um elétron passa a um nível superior, ele tem que absorver energia e retorna ao nível original, ele emite energia na forma de quantum ou fóton. Está aqui ele, né? Então, aqui está meu núcleo e aqui vários dessas órbitas, né, que vão ter valores definidos de energia. Raio da órbita, raio da órbita está aqui. O que a gente vai observar isso aqui quando a gente for estudar a tabela periódica? Que vão ser justamente a nossa eletrosfera, né? Os níveis da nossa eletrosfera. Então, são 7, e se vocês forem observar depois, né, a gente também vai ter 7 linhazinhas, ou seja, exatamente aonde cada um dos elétrons vai estar presente, vai estar localizado. Então, quando esse elétron ele vai mudar de energia, ele tem que absorver energia para saltar para outra órbita. E, ao mesmo tempo, ele tem que liberar energia para voltar para essa órbita. E essa energia ela pode ser transferida, né, com base na luz, no calor. Enfim, é a forma como o elétron ele consegue fazer essa mudança, né, de órbita. Ó, fóton ou quantum, quando está liberando. Então, a gente vai ter uma evolução de modelos atômicos, né? Demócrito em 400 a.C., 1808 Dalton, depois Thomson em 1897, e aí vem a descoberta da radioatividade, e em 1911 a gente vai ter Rutherford, né, mostrando os prótons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. E depois começa a ser cada vez mais rápida essas mudanças. Então, depois de Rutherford, em 1913, a gente vai ter um modelo já de Rutherford-Bohr, né, em 1939, de Bohr, com Rutherford, chamado também de Chadwick. Então, a gente vai ter, né, essas eletrosferas elípticas. E o modelo atual. Então, ele é o resultado, né, de várias contribuições de todos esses pesquisadores. E mais, Sommerfeld, em 1920, estabelece que o elétron descreve também órbitas elípticas, além das circulares, assemelhando-se a um modelo planetário em miniatura. Louis Victor de Broglie, em 1927, propõe que o elétron apresenta um comportamento duplo, dualístico, ou seja, de uma partícula e de uma onda, justificado mais tarde, em 1929, pela primeira difração de um feixe de elétrons obtidos pelos cientistas Davison e Germer. Vocês vão estudar também partícula e onda em física. E Heisenberg, que não é esse, e sim esse. Então, Werner Heisenberg, em 1927, demonstrou matematicamente que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição, a velocidade e a trajetória dos elétrons. Então, né, chamado princípio da incerteza, sendo importante caracterizá-los pela sua energia, já que não é possível estabelecer órbitas definidas. Então, a gente vai depois ver um pouquinho, né, desses cálculos, a gente não vai aprender a fazer, mas a gente vai saber como é que ele
que ele fez esse princípio da incerteza, quando a gente for estudar os orbitais. Erwin Schrödinger, em 1927, valendo-se do comportamento ondulatório do elétron, explicou complexas equações matemáticas que permitiam determinar a energia e as regiões de probabilidade de encontrar os elétrons, orbitais e não órbitas definidas. A gente vai estudar isso aqui também. Então, o estudo detalhado da energia emitida pelos elétrons, quando excitados, os espectros, levou vários cientistas da época, em 1925 a 1929, a observar que os elétrons ocupam níveis e subníveis de energia, sendo os níveis identificados por K, L, M, N, O, P, Q e os subníveis por S, P, D e F, os quais têm sua origem na espectroscopia. S sharp, D difuso, P principal, F fundamental. Cada símbolo está relacionado com um tipo diferente da região de probabilidade de se encontrar esse elétron, que são os orbitais, que a gente vai aprender também. Então, aqui, né, um pouquinho do resumo do nosso modelo, com o núcleo sendo positivo e neutro, e os elétrons na eletrosfera. K, L, M, N e assim por diante. O estudo detalhado das energias dos elétrons nos níveis e subníveis permitiu que Linus Pauling, em 1937, estabelecesse um dispositivo que ordenava a sequência crescente dessas energias, conhecido como diagrama dos orbitais. Em 1921, os físicos Stern e Gallack observaram que os elétrons, além do seu movimento ao redor do núcleo, apresentavam um movimento de rotação ao redor do próprio eixo, que vai originar um pequeno campo magnético associado ao elétron. No entanto, um orbital completo, esse campo magnético é nulo, levando-se a concluir que seus movimentos de rotação são opostos, ou seja, spins contrários. Então, eles viram, né, no experimento que tinha um polo norte e um polo sul. Aqui está uns feixes de elétrons, né, girando em antiparalelo, anti-horário, 50% deles, e 50% no outro sentido, no sentido horário. O que levou-os a concluir que os elétrons eles podem girar para o lado anti-horário ou para o lado horário. E isso vai ser, né, originar os nossos spins na -1 ou na +1, que vai dizer para onde, +1,5, que vai dizer para onde eles vão girar. Mas não se preocupem que vocês vão ver tudo isso na teoria dos orbitais. Então, faça as observações de Stern e Gallack, o físico Pauli, em 1927 e 29, estabelece o princípio da exclusão, segundo o qual cada orbital atômico comportará somente dois elétrons e os mesmos devem apresentar spins opostos. E spin vai ser justamente essa rotação ao redor do seu próprio eixo. Em 1936, Friedrich Hund estabelece um princípio segundo o qual, no preenchimento de um subnível de energia, enquanto cada orbital não apresentar o primeiro elétron, nenhum terá o segundo elétron. Princípio da máxima multiplicidade ou regra de Hund, que a gente vai estudar também. Então, a gente vai ver aqui os orbitais, que são essas caixinhas onde os elétrons ficam. Então, enquanto cada um não tiver ao menos um, a gente não distribui o segundo. Então, outras subpartículas atômicas. Em 1928, o físico Eugen Goldstein, usando o tubo de Crookes modificado, descobre que as partículas positivas da matéria são os prótons. Em 1932, James Chadwick descobre o nêutron bombardeando berílio com partículas alfas. Em 1963, Murray Gell-Mann previu a existência dos quarks, partículas que formam os prótons e os nêutrons. Gente, mas assim, são vários pesquisadores, mas eu trouxe todos aqui para vocês saberem que, né, uma teoria comprovada, como é a teoria, né, do modelo atômico, ela precisa de várias pessoas pensando com ela. Então tem aqui alguns, né, quem que são os principais? Que a gente falou lá no comecinho, né? Dalton, Thomson, Rutherford, Planck, Bohr, são aqueles que vocês mais já viram falar e são aqueles que fizeram as teorias mais importantes, que trouxeram as maiores mudanças, né, na teoria do modelo atômico. Então, tem aqui algumas questões.
né, as diferentes propostas para o modelo atômico sofreram modificações que são citadas cronologicamente. Qual dessas associações entre o autor e o modelo está incorreta? Então, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Para vocês revisarem a aula, fazerem um resuminho de quem é o quê, e depois vocês façam. Tem alguns questionários aqui. Ok? Façam com bastante calma, eu coloco sempre o PDF da aula também disponibilizado, além dessa aulinha aqui. Então, por hoje é só, não gosto de fazer vídeos muito longos, esse já ficou bastante longo. E aí vai ter também o PDF para vocês e a videoaula para vocês pararem quantas vezes vocês quiserem, ok? Bons estudos, pessoal!